Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Carmen, faço parte aqui da equipe de sucesso do cliente do Operandi. Queria agradecer vocês por estarem aí me acompanhando no webinar. A ideia da conversa de hoje é eu explicar um pouquinho sobre como é a lógica do Operandi, como que a gente tem que organizar as demandas lá dentro, respeitando a hierarquia do sistema. Tá? Por quê? Porque isso vai impactar a forma que a gente vai visualizar as pautas e vai impactar lá nos relatórios, tá? Outra coisa que eu vou falar com vocês é sobre como manter essas pautas em ordem e não ficar assim, jobs que já foram entregues há muito tempo, coisas do tipo. Tá? A gente vai dar uma olhada aqui dentro do sistema mesmo e aí eu vou passando por algumas etapas. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a própria hierarquia do Operandi. É bem importante reforçar que o módulo projetos é de fato o módulo principal do sistema, tá? Não existe isso de eu jogar um job ou uma proposta avulsa lá no sistema. Esses documentos, né, jobs, propostas, produções e mídias, eles estão sempre atrelados a um cliente e a um projeto, tá? Por exemplo, se a gente olhar aqui a pasta revista externa, está atrelado a um cliente, que é o do call, e aí aqui dentro eu tenho uma proposta que já foi aprovada, tenho uma produção em andamento e tenho, aqui no caso eu tenho originalmente 3 jobs, mas um deles já foi concluído, tá? Aí, claro, eu sempre posso aplicar o filtro para trazer esses jobs que já foram concluídos e estão dentro da pasta, tá? Então, o que a gente vê aqui? Vê uma hierarquia, que é a pasta, revista externa, dentro dela ela amarra todos esses jobs, tá? E dentro do job a gente também vai ter a questão que são as tarefas lá dentro, tá? Por exemplo, aqui, aí a gente tem as tarefas. Tá vendo? E é bem importante a gente respeitar essa hierarquia de ter tarefas e ter responsáveis e prazos nas tarefas também, porque isso vai influenciar lá a pauta e é como a gente vai olhar agora rapidinho a questão das pautas, tá? Eu vou passar para vocês um pouquinho sobre a função de cada pauta, de uma forma bem resumida. A gente tem aqui as 6 pautas que ficam dentro do módulo de jobs. Essa primeira pauta tem uma função de organizar todas as demandas individuais do criativo, tá? Aqui no meu caso, o meu usuário aqui é a Carmen, eu tenho aqui todos os jobs e tarefas que estão sob a minha responsabilidade. Então, quando eu chego na agência e abro o Operandi, mesmo que eu entre aqui nessa tela principal que é a dashboard, já tem aqui ó, a minha pauta, posso clicar aqui e o sistema já me redireciona para esse campo dentro do módulo Jobs. E aqui eu já consigo acessar aqui um job que eu tenho responsabilidade e tenho às vezes que supervisionar alguém, ou às vezes eu posso entrar aqui, eu tenho uma tarefa interna dentro desse job, tá vendo? Aprovação interna com seus prazos. Essa pauta sempre vai criar uma hierarquia de prazos, então se eu jogar demandas para um usuário, colocar ele como responsável, mas não colocar um prazo para ele, isso fica na pauta individual dele? Ok, fica, mas aí vai cair e vai ficar lá embaixo, tá? Então por isso é sempre interessante a gente trabalhar com os prazos. Inclusive quando a gente tem 2 demandas para o mesmo dia, 2, 3, 4, né? É uma coisa normal, tem várias atividades para entregar durante o dia. Se tu trabalhar com os horários, fica mais fácil do sistema entender. Isso aqui é até às 11 horas, esse daqui é até às 16, tá vendo? Que aí eu trabalho com os horários. Esses horários a gente pode colocar tanto nos prazos das tarefas quanto nos prazos do job, tá? Outra coisa interessante é a gente sempre trabalhar com os filtros. Eu tenho várias demandas no sistema porque eu já lancei atividades que eu tenho para realizar no próximo mês, no final do ano. Ok, ótimo, a ideia é essa mesmo. Aí eu posso vir aqui fazer um recorte e dizer que eu quero ver, por exemplo, só essa semana mais atrasados. Aí fica fácil, né? Eu visualizo de fato, isso daqui são coisas atrasadas, então é importante eu dar uma atenção maior, mas lembrando que aí eu tenho mais algumas atividades para entregar ainda essa semana, certo? Essa questão dos filtros, ela vai permanecer por todas as pautas. É importante que a gente sempre saiba trabalhar com os filtros, tendo em mente que o filtro ele é individual, ou seja, ele serve para o meu usuário, mas ele não impacta os demais usuários, e ele é um filtro fixo. Se eu apliquei um filtro aqui, ele vai ficar com uma corzinha, tá vendo? Laranjinha. E se eu não quiser mais ter essa visão, eu preciso vir aqui e limpar o filtro,
certo? A segunda pauta, que é a pauta geral que a gente tem, ela tem um layout bem semelhante da pauta individual, mas a diferença é que aqui ela traz demandas de todos os colaboradores, tá? Ou seja, tudo que foi lançado em jobs ou as tarefas que foram lançadas dentro dos jobs, elas estão nessa pauta aqui, tá? Claro, aquela coisa, não trabalhei com responsável, não trabalhei com prazo, fica lá embaixo, tá? Então, por isso que é bem importante a gente respeitar essa hierarquia de colocar prazos e responsáveis nos jobs e nas tarefas, tá? Bem interessante que a gente trabalhe aqui, por exemplo, eu quero ver apenas jobs, por exemplo, tá? Porque, vamos ver se já tem alguma coisa que está atrasado de job, porque se tiver eu já tenho que fazer um contato com o cliente, às vezes rever uma entrega de prazo, tá? Se tem tarefas atrasadas, não necessariamente isso vai impactar a entrega do job. Aí é mais uma questão de tu chegar junto da equipe e rever aqueles prazos menores das tarefas mesmo, tá? Aqui eu também posso selecionar vários clientes, tá? Selecionar os clientes que eu atendo, por exemplo, não preciso ficar vendo todo mundo, tá? Ok. E aí eu limpo aqui depois também o filtro. Pauta por status. Eu vejo que muitos clientes que usam o sistema há bastante tempo e vêm de outras plataformas estão acostumados a colocar o nome dos colaboradores aqui nesses status. Isso é bastante errado, tá? A ideia não é que o colaborador tenha uma coluna aqui nessa pauta por status. A ideia da pauta por status é vocês, claro, personalizarem com as nomenclaturas que vocês estão acostumados, mas separando ou por etapa, tá? Tipo planejamento, redação, layout, aprovação interna, aprovação cliente, alteração, finalização da arte, que é aquele fluxo que existe dentro da agência, desde que um job entra, né, até a saída dele. Tá? E aqui esse é um exemplo que eu tenho ali, implementação digital, relatório entregue. Uma versão simplificada, tá? Fazendo, aprovação e feito. Tá correto também, tá? É uma forma de pelo menos vocês conseguirem taguear os cards de job e todo mundo entender se esse job ainda está parado ou se ele, né, já começou a ser desenvolvido, se ele está em aprovação ou se ele realmente já foi finalizado e está só faltando lá o atendimento concluir o job. Tá? Então tenham em mente que vocês também podem trabalhar com grupos de status hoje em dia, se vocês têm agências bem setorizadas, né? Tipo, um fluxo de demandas off e um fluxo de demandas digitais, vocês podem trabalhar com esses status por aqui. Às vezes tem agência que tem uma área forte de programação, de site, de aplicativo, e aí o pessoal quer ter um grupo de status só para essa parte. Ótimo, cadastro no sistema, crie um grupo de status e oriente a sua equipe a fazer aqui a filtragem, tá? Porque essa filtragem também que eu aplico aqui, ela fica fixa, ó. Eu defini aqui que eu vou deixar o grupo etapas job. Então, para mim, sempre que eu acessar o sistema, eu vou estar vendo aqui essas etapas na pauta por status, tá? E lembrando, claro, que aí eu posso sempre atualizar o status por aqui ou entrar dentro do job e atualizar o status aqui por dentro, ó, tá? Poderia atualizar por aqui também. A outra pauta que é por responsável, aí sim, ela tem coluna individual por colaborador. Essa pauta é bem boa para a gente entender o volume de atividade por pessoa, tá? Claro, é importante aplicar um filtro aqui e dizer assim, eu quero ver, né, por exemplo, só essa semana mais atrasados. Porque se a gente lançou demandas lá para o outro mês, para o outro ano, para o colaborador, que são coisas que estão previstas, aí fica parecendo que ele tem um volume de atividades muito maior do que de fato ele tem para essa semana. Tá? E acho que é interessante que a gente sempre visualizar isso, a semana do colaborador, como que está comprometida, né? Quem que tem mais demanda, quem que não tem. Se eu precisar, eu posso reorganizar, tirar uma demanda aqui de um colaborador e jogar para outro. Posso fazer isso por ação em massa também. Vamos imaginar, o colaborador vai sair de férias, já pego todas as demandas e altero o prazo ou altero a responsabilidade, tá? Isso sempre em uma ação em massa, que é um recurso que existe em todas as pautas. Claro, às vezes uma pessoa tem lá 5 atividades para fazer hoje, mas elas são de baixa complexidade.
enquanto um outro colaborador tem 2 atividades para fazer hoje, mas são de complexidade alta. Como que eu entendo o que é simples e o que é fácil? Tem aí essa tarefa aqui, por exemplo, que é o layout etapa 1, tá? Mas é o layout de uma revista toda, né? Então a gente imagina que é algo que vai ficar um tempo maior na pauta da pessoa. E a gente também pode observar por aqui pelo prazo, que tem o prazo final para o dia 16, mas tem uma data de início para o dia 14. Tá? Eu sempre reforço que quando vocês trabalharem com prazos, seja no job ou seja na tarefa, se essa demanda vai ficar mais de um dia na pauta da agência, informe isso pela data de início e a data final. Tá? Porque aí isso a gente entende como a semana, o mês do colaborador já está comprometido, certo? A gente também entende isso via pauta timeline. Tá? Essa pauta aqui ela traz, né, o calendário na horizontal, no caso aqui a gente está em outubro, mas eu poderia já ir para os próximos meses para olhar e ver se já tem algo previsto para novembro, ou retroceder e ver se ficou algo ativo em setembro. Ela cria essas tripinhas justamente pela questão da data final e a data de início. Tá? E aqui ela fica aqui pela coluna do colaborador, né? Então eu consigo entender que, por exemplo, a colaboradora Manuela, isso tudo eram demandas que ela tinha, as que estão em verde é porque já foram concluídas, as que estão em azul, elas estão ativas. A gente está aqui no dia 13. Para o dia 13 ela não tem nada para entregar, pelo menos o que ela tinha, ela já concluiu. Tá? Mas ela tem coisas lá pro dia 14 que ela já pode ir adiantando e ela ficou aqui com 2 atividades atrasadas da semana passada. Então às vezes vale a pena a gente entrar em contato com ela, pode ser por dentro aqui do próprio comentário do job e questionar, Manu, e essas tarefas aí estão atrasadas, eu tô vendo que tá precisando de ajuda, tá? E a última pauta é o timesheet. Essa pauta aqui traz o timesheet do dia, tá? De imediato ela parece vazia porque eu não ativei nenhum timesheet, então eu vou ativar aqui, iniciar o timesheet. Ótimo, ele vai ficar rodando. Tá vendo que aparece aqui e aí tá rodando em tempo real? Tá? É legal que o pessoal use o timesheet em tempo real, ainda mais nessa fase de home office que muita gente está passando, tá? Para vocês conseguirem acompanhar a distância no que cada colaborador está trabalhando, certo? A partir do momento que eu pausar, vou pausar aqui, vou tomar um lanche da tarde, não tem problema, eu pauso porque de fato eu parei de trabalhar e aí o timesheet fica pausado aqui embaixo. Tá? A ideia do timesheet não é ser um relógio ponto, tá? A ideia do timesheet é ser uma forma da gente cronometrar o tempo que é gasto para entregar cada job, o tempo que cada colaborador gasta para entregar esse job, e depois a gente ter relatórios para compartilhar com o cliente, ver quais são os clientes que estão demandando mais tempo da gente. Existem recursos que às vezes a gente lança no sistema e o pessoal esquece de ativar. Um deles é a própria pauta timeline, tá? E o módulo de conversas são recursos que você precisa vir aqui nas configurações e ativar por dentro das configurações, em módulos e funções, e ativa por aqui, certo? É bem comum também, às vezes, a gente lançar outras funcionalidades que não precisam ser ativadas, mas o pessoal passa batido, não percebe. Um exemplo é que dentro do job agora a gente tem o adiar. Né? Atrasou esse job, eu vou pegar e vou adiar ele mais alguns dias, ou uma semana, ou um mês, tá? Vou colocar aqui, posso lançar esse adiar para as tarefas também, salvo, e ele já altera aqui essas datas. Como que eu posso acompanhar para saber tudo que tem de recurso novo no sistema? Se você chegou a cadastrar uma sugestão de melhoria e essa sugestão de melhoria foi implementada, aí o suporte faz contato com você até por e-mail, tá? Para avisar sobre essa melhoria que de fato veio acontecer. A gente também tem um material que a minha colega Amanda, ela costuma atualizar de tempos em tempos, informando todas as melhorias no caso do ano de 2020. Depois eu vou colocar ali o link para vocês também poderem acessar esse material e já se informar tudo que teve de novo de funcionalidade no sistema esse ano. Agora, acho que o mais importante, né, é como manter o operandi em ordem, porque o que eu percebo? Muitos clientes antigos entram em contato comigo e falam que não estão mais conseguindo acompanhar a pauta, porque tem muita informação, fica tudo jogado e tal. O que acontece? Essa pessoa provavelmente não está respeitando a hierarquia, projetos, jobs, tarefas, e essa pessoa está esquecendo de concluir demandas.
tá? Como que eu posso concluir demandas? Às vezes é até interessante eu aplicar aqui no próprio status, se você já tem um status entregue, tá? E é interessante que daí eu conclua essas coisas que já foram entregues. Eu posso fazer isso numa ação em massa, não tem problema, tá? Se eu tivesse vários cards aqui, é só selecionar e aí selecionando vários cards e concluir. Outra coisa que eu posso fazer nessa pauta geral mesmo é fazer um filtro e puxar tudo que é do ano passado, do semestre, do primeiro semestre de 2020, tá? Aplico esse filtro, se tiver algo ativo, também posso fazer uma ação em massa, tá? Selecionar várias demandas ou fazer individualmente e concluir tudo isso, tá? Por quê? Eu acho interessante que fique na pauta só atividades que vocês estão trabalhando realmente e demandas que estão previstas. Coisas que já foram entregues, gente, vamos limpar esse espaço do sistema, vamos arquivar, vamos concluir. Tá? Isso vale também para produção, mídia, proposta. É bem comum o cliente acabar deixando coisas assim do ano passado, ano retrasado, tá? E vocês também podem fazer ação em massa por aqui e concluir elas. Entender também essa diferença do concluir e do cancelar. Tá? Concluir são coisas que de fato a gente entregou, tá ok, posso concluir. Cancelar seria o nosso deletar do sistema, um documento que eu abri sem querer, uma coisa que não foi para frente, daí eu só quero cancelar. Tá? Outra coisa interessante é nos próprios projetos, às vezes a gente entender quais projetos que já foram entregues e arquivar o próprio projeto. Tá? Porque quando eu arquivo o projeto, aí todos os documentos lá dentro também são automaticamente concluídos, certo? Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, vou selecionar essas daqui porque são coisas que realmente a gente já entregou. Tudo bem, eu venho aqui em cima e arquivo, ok, tá? Ele some, né? Ele some dessa visão ativa. Não tem problema, tá, gente? Porque nenhuma informação some de uma forma permanente do sistema. Eu sempre posso aplicar o filtro e dizer, eu quero buscar coisas arquivadas, quero buscar coisas canceladas, posso fazer um filtro por cliente, posso fazer, enfim, um filtro por data. Hoje em dia a gente tem a questão das datas de criação das pastas aqui dentro, tá? Essa também é uma forma, se você tem muitas pastas dentro do sistema, você nunca arquivou nada, aplica um filtro aqui do período para puxar tudo que foi do primeiro semestre de 2020 para trás. Provavelmente são coisas que já foram entregues e aí a pasta está aqui de bobeira, cheia de arquivo aberto, né, acumulando na pauta. Faz esse filtro e daí dá uma limpa aí nessas pastas arquivando elas, tá? Também entender assim, o arquivar, ele é o mesmo que concluir, tá? É a mesma função. Outro ponto importante do sistema, além da hierarquia, além de manter as pautas em ordem, é vocês lembrarem de usar algumas funcionalidades que são bastante estratégicas para os relatórios, tá? O que é? Valor hora de colaborador. Aqui em colaborador a gente pode cadastrar o valor hora do pessoal. Aqui o meu já está cadastrado, mas qualquer coisa, se precisar atualizar ou cadastrar, eu só edito e coloco essa informação aqui. Ter esse dado no sistema é bem importante, porque o sistema vai gerar depois um relatório em que ele considera o tempo que eu trabalhei, né, apontado no meu timesheet, e aí além de ele me dar um relatório de timesheet, ele também me dá um relatório vezes o meu valor hora, porque aí a agência consegue entender também o gasto que ela está tendo com a alocação de mão de obra dos colaboradores nos projetos. Onde que a pessoa vê isso? Nesse relatório, apontamento por usuário e nesse relatório, apontamento por cliente. Esses são dois relatórios que trazem informação monetária, tá vendo? Claro, não é esse o relatório que vocês vão compartilhar com o cliente de vocês. O que vocês podem compartilhar com o cliente de vocês é esse timesheet geral, que daí é muito mais para o cliente entender o tempo que ele consumiu de vocês por mês, o tempo que foi consumido em alterações, tá? Como que eu tenho esse tempo de retrabalho aqui? Tá vendo que tem essa coluna retrabalho? Quando tem retrabalho, né, aparece sim. Eu tenho essa informação se o meu pessoal, quando estiver usando o timesheet, estiver trabalhando numa alteração, lembrar de colocar aqui a chave de RT, tá? A pessoa pode fazer um apontamento manual e colocar a chave, ou ela pode só dar um play, tá? E aí, quando ela pausar esse timesheet, tem a chave aqui, ó.
tá? É bem importante lembrar de usar essa chave de retrabalho se a gente quiser ter relatórios que façam a mensuração do tempo gasto em alteração para compartilhar com o cliente. Também vocês podem aplicar o seguinte filtro aqui, ó. Sim, eu quero ver só tempo gasto em retrabalho, por exemplo. Claro, sempre tendo em mente que eu tenho que fazer um recorte de período, né, os últimos 30 dias. Aí eu posso fazer um recorte de um cliente específico, de um projeto específico e tudo mais, tá? E aí eu sempre tenho essa visão detalhada também para gerar um Excel ou um PDF. Outro ponto importante é sempre atrelar os gastos que vocês têm com os projetos com os clientes, tá? Como que vocês fazem isso? Vocês podem, dentro do próprio projeto, falar que eu vou ter um gasto aqui de, sei lá, uma compra de tipografia, uma compra de um banco de imagem, uma coisa que a própria agência vai assumir esse gasto. Tá? Às vezes um equipamento que eu precisei comprar para desenvolver um projeto, quem vai pagar não é nem o cliente, tá? Mas eu cadastro a despesa, independente de quem for o sacado cedente aqui, tá? O sacado cedente pode ser um prestador de serviço, tudo mais. É importante a gente atrelar aqui ao cliente, tá vendo? Ó, aqui eu tô atrelando ao cliente e tô atrelando aquele projeto, certo? Eu posso fazer isso direto aqui do módulo financeiro, não tem problema. É só eu apertar aqui em completo e aí eu atrelo por aqui, posso puxar lá aquele da Docol, puxar lá um projeto dele e dizer que vou ter aqui um gasto pontual com esse projeto, tá? Isso são gastos que de fato a agência vai assumir, tá? Se for alguma coisa que vocês vão repassar para o cliente, tipo um gasto com gráfico, um gasto com produção audiovisual, enfim, aí o mais interessante é que vocês abram de fato uma produção. Isso vai importar aqui no relatório, tá, gente? Tem um relatório aqui, ó, movimentação por cliente. Esse relatório vai trazer receitas e despesas previstas e realizadas. Claro que a gente sempre tem que aplicar um filtro de prazo do próprio cliente, se quiser de um projeto. E aí depois no detalhado a gente vai ter todos essas receitas, né? A gente pode ter as receitas dos contratos e tudo mais que o cliente traz pra gente. E vai ter as despesas também que a gente teve com esse cliente. Aí a gente vai ter um saldo aqui, tá? Esse saldo é bem interessante porque é o que? É o que sobra do projeto. É claro que é interessante bater esse valor do saldo também com uma outra despesa, que é aquela despesa com alocação de mão de obra, que eu já falei. E qual que é essa despesa, né? Eu vou aplicar o filtro que eu apliquei aqui no relatório de apontamento por cliente, por exemplo. Aí eu vou entender aqui, né, aplicar o filtro, entender também essa outra despesa com alocação de mão de obra, tá? E aí, com base nessas duas informações, eu consigo entender de fato o que a agência teve de lucro com o cliente, certo? Às vezes a gente acha que o cliente paga muito, então, é um bom cliente, mas aí a gente vai olhar na ponta do lápis e a gente tem um monte de despesa com ele, seja de alocação, seja de compra de material, seja de, enfim, várias questões, certo? Falando também nesses relatórios de timesheet e tudo mais, o apontamento por usuário é uma boa forma de vocês também entenderem depois no detalhado se vocês estão colocando os funcionários mais caros para atender os clientes mais caros ou os funcionários mais baratos para atender os clientes mais caros. É importante que fique bem dividido, né? Clientes mais baratos pegam os funcionários que são mais júniors, né, para trabalhar, e clientes mais caros têm a dedicação dos colaboradores mais sêniors, que consequentemente devem ter um valor hora mais elevado. Uma coisa que eu percebo também é que o pessoal esquece de montar templates dentro do Operandi. É bem interessante que vocês tenham esses projetos modelos. Eu tenho aqui de jobs avulsos, eu tenho um projeto todo aqui de branding, de criação de site. Vocês podem fazer isso adicionando no sistema um cliente templates ou modelos, tá? O meu eu já tenho aqui. E aí vocês vão realmente criar um projeto onde pode ser, por exemplo, jobs avulsos, templates, tá? Não precisa de briefing, vocês podem até deixar um briefing aqui de orientação interna para a equipe, né? De como usar esses templates, tá? Salva esse projeto, aí aqui dentro vocês lançam os jobs conforme eu já deixei prontinho nesse daqui, tá? Aqui eu adicionei os jobs, tá? Aí a gente vai dar uma olhada nesses jobs, o que eles são? São peças que a agência costuma fazer de uma forma bem recorrente,
tá? E aí aqui essas peças eu já deixo cadastrado com as próprias tarefas, já deixo um tempo estimado aqui cadastrado, já deixo um escopo, porque um cliente pediu landing page, tranquilo, eu venho aqui, duplico para o cliente real, tá? Coloco lá no feed do cliente, por exemplo, e aí o meu trabalho é só terminar de completar o briefing com alguma informação específica que o cliente me passou. E aí me colocar lá como responsável, colocar os prazos, colocar, enfim, o prazo para o pessoal, coisas assim, tá? Ele sempre gera esse hashtag joguinho da velha, eu posso apagar, mas tá vendo que aqui ó, já foi para o nosso cliente real para um projeto real. Já nesse aqui, eu fiz um projeto inteiro que vai ser duplicado, que é o serviço de branding, tá? Eu já deixei aqui essas etapas, meio que imaginando que são etapas padrões que a gente sempre faz quando a gente vai desenvolver mesmo o branding de uma nova marca ou fazer um rebranding de uma marca, tá? Às vezes vai fazer um rebranding, então não vai precisar pensar em naming, não tem problema. Esse é o template, é importante que ele seja bem completo. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar o projeto todo, daí sim para um cliente novo, tá? Que de fato solicitou isso. Eu digo sim e o sistema gera toda essa duplicação. Ó, repara que jogou aqui para o cliente real, né? Enfim, aí eu posso editar esse título. Aqui estão aqueles jobs que são os padrões, já que eu deixei cadastrado. Claro, cada job já tem também as tarefinhas aqui dentro, né? Do que precisa ser feito para entregar, por exemplo, o cartão de visita, certo? Não vou usar naming, não vou usar registro de marca para esse cliente porque ele não quer. Tudo bem. Essas daqui, então, são jobs que eu cancelo. E aí eu foco só no que de fato eu vou usar. E aqui eu vou começar a colocar responsável e prazo. Certo, pessoal? Eu vou deixar também linkado um material em que a Amanda fala um pouquinho sobre como criar esses projetos templates. Isso é uma coisa que você precisa criar individualmente na sua conta, tá? Porque aí a agência vai ter esses projetos templates respeitando o tipo de demanda que vocês oferecem aí e os processos, as etapas que a agência está acostumada a trabalhar, certo? Pessoal, queria agradecer vocês por terem me acompanhado nesse webinar, certo? Reforço que, assim, a gente tem um serviço de implantação orientado, então se vocês sentirem a necessidade de ter um acompanhamento mais próximo em relação a como aplicar os processos da agência, o fluxo da agência dentro do sistema e organizar essas demandas dentro do Operandi, estamos aí, né? Podemos ajudar vocês nisso. Claro que assim, já adianto que é bem importante que a equipe esteja disposta a aderir a esses processos, tá? E no final das contas, os processos e ter isso desenhado e respeitar essa hierarquia do sistema, respeitar a funcionalidade de cada pauta, estar atento em relação a novas funcionalidades dentro do sistema e tudo mais, são essenciais para que vocês consigam ter sempre uma pauta organizada e que vocês tenham relatórios que vão fazer sentido no final da entrega de um projeto ou no final de um contrato. Assim como a equipe toda aderir ao timesheet, aderir à chave de retrabalho, lembrar de concluir as próprias demandas, lembrar de atualizar os status, vocês cadastrarem o valor hora do pessoal aí dentro do sistema, sabe? São pontos bem importantes que pode parecer um detalhe, mas isso impacta no final das contas, tá? Enfim, eu vou deixar alguns materiais de apoio também, e aí qualquer coisa, por favor, vocês façam contato com a gente, que estamos aqui para ajudar vocês. Beleza, gente? Valeu!